a região Nordeste caiu na primeira prova, tá? Juntamente com a região amazônica. Sabemos que dentro dos complexos regionais do Brasil, os três, nós temos a região amazônica, o Nordeste e o Centro-Sul. Cada um tem características diferenciadas. E são essas características que nós vamos ver, nós vamos estudar e que também vai ser cobrado no dia da prova. Bem? Da região Nordeste, eu vou cobrar um pouco sobre a estrutura econômica, já que os aspectos naturais já foi cobrado na primeira prova. Dos aspectos econômicos do Nordeste, eu espero que vocês se lembrem do litoral nordestino, que é extremamente rico em relação, por causa do turismo, entendeu? E daqueles poucos polos industriais que tem na região Nordeste, como o polo industrial de Camaçari, na Bahia, tá? E a estrutura agropecuária do Nordeste, que tem bastante destaque, como a pecuária extensiva. Bom, mas o foco dessa nossa aula de hoje é o complexo do Centro-Sul. Primeira coisa que nós devemos levar em consideração é uma região, vou anotar aqui, tá? Para a gente não esquecer. Geoeconômica. Vocês sabem que o Brasil tem várias regiões. O Brasil tem a região política, que é aceita pelo IBGE, né? Que foi reformulada, né, na década de 1950 e foi readaptada a partir da Constituição de 1988. E tem essa divisão aqui, a geoeconômica, tá? Do professor, o geógrafo Pedro Pinchas Geiger, né? Esse camarada, ele dividiu em três regiões: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. O Centro-Sul, olha só, presta atenção nisso aqui, isso aqui é bastante importante. É o menor das três regiões, tá? Representa 25% do território nacional, ou seja, uma fração bem pequena do território nacional, tá? Outra questão é o poder demográfico, a população, gente, é grande pra caramba, tem muita gente lá. O contexto demográfico é o maior do Brasil. 68% de toda a população do Brasil está no complexo Centro-Sul. É a região mais rica e industrializada do Brasil. Segundo alguns autores, tá? Chamam essa região de Europa brasileira, ok? Por quê? 70% do PIB nacional está nessa região. 70% de todas as riquezas do Brasil é produzido nessa região, na região Centro-Sul. Ok? Vamos entender então quais são os estados que fazem parte dessa região, Centro-Sul, tá? Eu já disse para vocês, o complexo geoeconômico, ele não obedece a limites políticos de estado, tá? Então nós temos os estados da região Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, os 4 estados da região Sudeste, tá? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Pô, mas aí você fala assim, professor, mas a gente estudou na última aula que o extremo norte de Minas Gerais pertence à região Nordeste, é verdade. Então, a parte central e sul de Minas Gerais pertence ao Centro-Sul. O extremo norte, não, ok? Mato Grosso do Sul, Goiás e o extremo sul, aquela faixazinha do sul de Mato Grosso, tá bom? Rondonópolis para frente, Barra do Garça, aquela região ali, aquela região mais evoluída, tá? Economicamente, de Mato Grosso, ok? E o extremo sul de Tocantins, que também é bastante evoluído economicamente, aquele eixo que faz divisa com o estado de Goiás, tá? Outra coisa que nós devemos levar em consideração quando a gente estuda o Centro-Sul, apresenta os melhores índices do IDH do Brasil. Todo mundo sabe o que é IDH aqui na sala, eu venho comentando direto com vocês, né? O IDH representa a qualidade de vida, os melhores índices educacionais, a melhor distribuição de renda do Brasil, a melhor estrutura interna das cidades, tá? Que estão nessa região. Estrutura, quando eu falo em estrutura interna da cidade, estou falando em expectativa de vida, eu estou falando em melhores hospitais,
melhores escolas, entendeu? Que atendem melhor a população. Então quem nasce nessa região tem uma perspectiva de que vai viver mais tempo, ok? Por outro lado, também apresenta os maiores problemas urbanos e sociais. Professor, o que são esses problemas urbanos? Formação de bairro pobre, formação de favela, né? São as cidades que têm os maiores problemas relacionados a tráfego urbano, ou seja, a mobilidade urbana. Tá? É complicado você andar no centro de São Paulo em horário de pico, você andar em Belo Horizonte em horário de pico é muito complicado, muito difícil. O Rio de Janeiro, o trânsito do Rio de Janeiro também é bastante complicado, entendeu? Porque são cidades tem muitas pessoas, tá? Gente, São Paulo tem 3 milhões de pessoas morando em favelas, né? O Rio de Janeiro tem 2,5 milhões de pessoas morando em favelas. Belo Horizonte tem aproximadamente 800 mil pessoas morando em favelas, ou seja, são problemas demográficos muito graves, ok? Esses problemas nós temos que levar em consideração quando você estuda a região Centro-Sul. Bom, aqui no quadro coloquei as divisões, as subdivisões da região Centro-Sul, tá? Primeiro, o noroeste do Centro-Sul. Extremo sul de Tocantins, extremo sul também do Mato Grosso, o estado de Goiás e Mato Grosso do Sul. Essa região tem destaque para a agropecuária, principalmente a criação de gado, a plantação de soja, a plantação de cana-de-açúcar. Tem destaque nessa região. As indústrias se destacam com a montadora de veículos que fica em Goiás, mas principalmente as indústrias de base. O que é indústria de base? Siderúrgicas, metalúrgicas, indústrias da construção civil, né? Calcário, cimento. Nordeste do Centro-Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro. Nessa região tem destaque o quadrilátero ferrífero, que é aquela região de Minas Gerais que é a maior produtora de minério de ferro, bauxita e manganês do Brasil, tá? Outra questão que destaca nessa região, o estado do Espírito Santo, no contexto das pequenas propriedades, tá? A agropecuária. Outra questão que destaca bastante, o Espírito Santo, o pessoal não gosta de falar muito dele, né? Mas no Espírito Santo tem a região que mais produz, qual que é o nome daquela rocha magmática intrusiva que fica na crosta terrestre? Granito, né? Blocos de granito é o maior produtor do Brasil, tá? O Porto de Tubarão fica em Vitória, no Espírito Santo. Boa parte do minério de ferro que vem de Minas Gerais vai para o Porto de Tubarão para ser exportado, tá? A região do norte do Rio de Janeiro é uma região que produz muito café, né? O Brasil está entre os maiores produtores de café do mundo. Quem aqui já ouviu falar no queijo de Minas Gerais? No leite que é produzido em Minas Gerais? Minas Gerais tem pão de queijo mais famoso do Brasil, então é uma região que tem uma produção de leite muito grande, tá? Centro Econômico Nacional, destaque para as indústrias. Centro Econômico Nacional é uma divisão à parte, tá? É o eixo Rio-São Paulo. As duas cidades são ligadas por uma rodovia, que é a Via Dutra. É o maior polo industrial do país, ok? E o sul do Centro-Sul. São Paulo, exceto o Centro Econômico Nacional, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Nessa região se destacam as indústrias, aquela região de Joinville, Santa Catarina, região de Maringá, região de Porto Alegre, tem muitas indústrias de base, indústria têxtil, indústria alimentícia. Os recursos minerais, principalmente em Santa Catarina, tem o maior filão de carvão mineral do Brasil, tá? E a agropecuária, o norte do Paraná, sul de São Paulo, são regiões extremamente produtoras, tá? De soja, de milho. O interior de São Paulo é a região que mais produz cana-de-açúcar no Brasil, ok? Bom, gente, só para finalizar, acredito que eu já passei os meus 10 minutos, né? Falei que não ia chegar a 10,
né? Mas só para finalizar, essa região também tem a maior frota de veículos do Brasil, tá? Tanto rodoviário, tá? Como também a melhor estrutura ferroviária e os melhores portos, tá? Tem o entreposto comercial de Carapicuíba, em São Paulo, importante, porto para exportação, o Porto de Santos, o Porto de Tubarão, em Vitória, ou seja, são regiões extremamente movimentadas economicamente. A maior estrutura ferroviária do Brasil é da região Centro-Sul, e a maior frota de veículos do Brasil também é dessa região, tá? Eu espero que isso ajude vocês, esse pequeno resuminho, né? Ajude vocês a estudar para a prova, ok? Beleza? Bom.